Amém, irmãos? Mais uma vez, mais um domingo, mais uma escola para nossas vidas, né? E graças a Deus, hoje estamos aqui com o nosso presbítero irmão João Paulo. Vai ser o nosso professor hoje. Que bênção! Aproveita e convida a família, né? Prepara aí a mesa da TV, que aí senta todo mundo na sala para assistir a escola bíblica dominical. Eu estarei orando aqui esta manhã. Vamos adorar o hino de número 171 da nossa harpa cristã e vou estar passando para o nosso presbítero. Daí para frente ele vai fazer aquilo que o Senhor tem preparado no teu coração para a sua vida. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos nesta manhã, na presença do teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor, a permissão para darmos início nessa escola dominical, que o Senhor possa falar aos nossos corações, vidas que está do outro lado, Senhor, e por onde chegar esta fala nossa, esse vídeo, que o Senhor possa tocar em corações, Pai, que venha trazer transformações de vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve no céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio me morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve no céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve no céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar da salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve no céu descerá, e consigo então me levará. Amém. Então nesse momento vou passar aqui para o nosso presbítero João Paulo, nosso professor. Ele vai estar lecionando para nós em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Alegria mais uma vez estarmos aqui para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Estudaremos hoje a lição 6, 10 de maio de 2020, a condição dos gentios sem Deus. O textuário nos diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne,
e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens. Está em Efésios, capítulo 2, versículos de número 11. A verdade prática nos diz que, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12. Também em Romanos, capítulo 4, versículos 12 ao versículo 14. Diz assim, palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentis na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Nessa manhã estaremos falando aqui sobre a condição dos gentios sem Deus, ou seja, da pessoa distante do Senhor, distante das promessas de Deus. Queremos, de uma forma clara e bem objetiva, trazer essa lição para o nosso entendimento nessa manhã, em nome de Jesus. A leitura, a introdução desse assunto diz assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Ou seja, nós vamos hoje aqui destacar esses pontos ao qual o apóstolo Paulo fala da condição do gentio sem Deus, onde sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus, andavam segundo o curso do mundo, mas que ao aceitar Jesus, essa condição ela foi mudada. O primeiro ponto da lição de hoje fala sobre chamados incircuncisão. E esse primeiro ponto ele está dividido em alguns tópicos que nós vamos estar falando nesse momento. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Primeiro ponto da lição é saber quem eram os gentios, né, e por que deles serem chamados assim, e o que era essa circuncisão. Gentios eram todos aqueles que não faziam parte, que não estavam inseridos no povo de Israel. E a circuncisão a gente vai estar aqui ao longo desse tópico falando sobre ela. O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal
que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Ou seja, a circuncisão foi algo que Deus instituiu a Abraão e a todos os seus descendentes para que eles fizessem diferença, para que eles fossem diferentes das demais nações. E era uma aliança de Deus com Abraão que deveria ser passada a todas as gerações, a todos os homens da casa. E ao 8º dia, nascimento do menino, esse menino deveria ser circuncidado. Aquele que não era feito dessa forma era chamado incircunciso e dessa forma excluído da promessa de Deus, excluído do tempo da aliança com o Senhor. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Ou seja, não era apenas uma cirurgia, não era apenas algo físico, era algo que o Senhor requeria como sinal de santificação diante dele. Era muito além que algo físico, era algo espiritual, algo requerido pelo Senhor. A circuncisão do coração, subtópico 3. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior e a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, aquele povo israelita que tinha em si essa obrigação de ser circuncidado, chegou o tempo em que tornou-se algo que deveria ser motivo de agradar ao Senhor, já estava a ponto de desagradar, porque eles já achavam que aquilo que eles faziam já os tornava melhores do que os outros. E por isso os outros não tinham direito à salvação, não tinham direito a servir a Deus, ou seja, aos benefícios que o Senhor deseja que todos nós tenhamos. E para quebrar esse paradigma, o Senhor Jesus, então, ele vem ao mundo. E Jesus cumpre a lei porque ele mesmo foi circuncidado. Mas a partir de Jesus, a circuncisão no corpo físico já não era algo requerido, mas sim a circuncisão do coração, uma cirurgia, uma mudança espiritual que viesse de dentro e não algo que o exterior pudesse mostrar. Jesus veio pregando uma mudança, Jesus veio pregando uma santificação de vida, e não apenas no corpo, não apenas na carne. Tópico 4 vai falar sobre a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Bem, amados, Atos dos Apóstolos tem várias passagens sobre isso, mas o capítulo 15
ele vai falar expressamente, mais precisamente, sobre esse assunto. E a gente vai ver que alguns cristãos, já na nova aliança, eles pregando, eles queriam que os gentios, aqueles que se convertessem, que eles fossem circuncidados. E houve então, alguns entendiam que deveriam ser assim, outros entendiam que não. Então houve um certo debate entre eles, e foi necessário que levasse o assunto até os apóstolos. E chegando diante dos apóstolos, eles levam a causa, e ali começa a ser considerado quais os pontos ideais para uma pessoa ser participante do reino ou não. E eles chegam ao concílio de que a mudança ela deveria ser interior e não no exterior. E essa aliança, essa convocação à circuncisão tinha ficado para trás, pois Jesus cumpriu a lei e já não era mais necessário que isso fosse feito. Era um concerto com Israel, que Israel se envaideceu e quebrou esse concerto com o Senhor. Então uma nova aliança ela é feita, e nessa nova aliança a circuncisão deixou de ser necessária. E só que antes de chegarem a esse concílio, o Senhor tinha mostrado a Pedro em uma visão um lençol. Ele fala sobre isso, tá? Em Atos dos Apóstolos. E o Senhor mostra para ele vários animais imundos, a ele considerados pelos judeus imundos. E o Senhor ordena a Pedro que mate esses animais e coma. E Pedro diz para o Senhor que ele jamais tinha colocado algo desprezível, algo imundo em sua boca. E o Senhor fala para Pedro: Pedro, não desprezes, ou seja, não torne imundo aquilo que eu santifiquei. Aquela visão o Senhor estava mostrando para Pedro justamente quem? Nós, os gentios, que o Senhor agora teria nos escolhido, nos santificado para o servirmos. Então não deveria ser menosprezado esses gentios que outrora eram desprezados pelos judeus. Amém? Tópico 2 vai falar estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Subtópico 1 diz: há uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Amados, quantos ainda hoje têm fé, ou pelo menos assim eles dizem, que têm muita fé, mas a sua fé está sendo empregada em deuses que nada podem fazer, deuses que até têm forma, mas não se movem, não sentem emoções, não se compadecem dos seus seguidores. Assim, os gentios viviam sem Deus, e assim vivem sem Deus até hoje, muitos. Mas o desejo do Senhor é que essas pessoas, elas saiam dessa inércia espiritual e elas comecem a se mover em direção a Cristo, em direção à salvação, porque salvação somente em Cristo. E é isso que o Senhor está mostrando aqui. Deixar essa vida do paganismo, essa vida de uma religiosidade que não produz frutos, para ter uma vida de santificação, uma vida espiritual que realmente produzam algo e que irá levar essa pessoa à salvação, irá levar essa pessoa ao céu, porque é esse o objetivo de todos aqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tópico 2. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12,
O apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. À primeira vista, quando a gente está lendo, dá a impressão de que Deus, ele era um Deus injusto, Deus que fazia acepção de pessoas, que havia escolhido o povo de Israel e somente a eles o Senhor abençoaria, somente a eles o Senhor tinha eleito. Mas o que nós precisamos lembrar é que ainda hoje o evangelho do Senhor ele é pregado a todas as nações, em todo o mundo, seja hoje nesse momento de crise pela internet, seja os louvores pelas estações de rádio. O evangelho está sendo pregado, mas quantas pessoas desprezam isso? Quantos ainda não entenderam de que sem Deus não é possível viver? Então, irmãos, Deus nunca foi injusto. Deus nunca fez acepção de pessoas. As pessoas têm o livre-arbítrio para escolher o que elas querem para si. E Deus é educado. O Senhor jamais vai nos obrigar a servi-lo, mas que a gente tenha uma boa escolha e escolhamos servir ao Senhor, adorar a Ele em espírito e em verdade, porque Ele requer isso de nós. Então, irmãos, não é uma igreja, um rótulo, um título de igreja que vai salvar a nossa alma, mas a nossa vida em Cristo Jesus, a nossa vivência com Ele, a nossa forma de adorar a Ele, de honrar a Ele na face dessa terra. Então hoje, você aí na sua casa, você tem a oportunidade, se ainda não serve a Cristo, você tem a oportunidade de hoje se render aos pés do Senhor e fazer parte disso, fazer parte dessa promessa, estar inserido nesse contexto. Lembre-se que existem muitas pessoas bondosas no mundo, mas jamais um pai vai tirar algo do seu filho, vai denegrir o seu filho, vai prejudicar o seu filho em favor de uma outra pessoa. Lembre-se que existem bênçãos que são só para filhos, e eu e você, nós precisamos ser filhos de Deus para que a gente possa herdar as promessas que Ele fez e que são exclusivas para os filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3 fala alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Há de se entender e que os gentios, por não conhecerem
Muitas das vezes eles erravam porque não entendiam, não sabiam da existência de uma promessa, não sabiam da existência de uma profecia de um Messias. Então, por isso, Deus teve misericórdia. Porém, ao receberem a instrução, a entenderem de que o Messias foi enviado para que trouxesse a salvação ao mundo, e agora eles aceitando esse Messias, o Cristo, como seu único e suficiente Salvador, eles agora deixam de ser alienados, ou seja, deixam de estar de fora das promessas do Senhor e passam agora a ser herdeiros dessa maravilhosa esperança, dessa maravilhosa promessa. Que bênção, né, queridos? Que o Senhor continue assim nos abençoando com esse amor tão grande que Ele tem por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Subtópico 1. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras, seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Querido, como está a sua esperança nesse dia? Você ainda tem esperança na salvação, na vinda de Jesus? Como está você? Sem esperança e sem confiança nessa promessa, nós não somos nada. Porque não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas no tempo de Deus. Essa promessa de arrebatamento, de salvação desse mundo, ela vai ser realizada. Não sei se ela chega hoje para mim ou para você, eu não sei, pode vir individualmente ou coletiva, mas o importante de tudo é termos a esperança. Porque quando nós temos a esperança de que algo vai acontecer na nossa vida, nós ansiamos, nós buscamos, nós queremos que isso aconteça. Então, querido, não perca a esperança da vinda do Senhor, não perca a esperança da salvação na sua vida, porque sem estarmos apercebidos, de repente, a Bíblia fala assim: no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, o Senhor arrebatará a sua igreja. E se nós não estivermos esperando, nós vamos ficar para trás, seremos deixados. Lembremos das 10 virgens sem esperança. 5 delas foram loucas, não se prepararam. E quando ouviu-se o clamor, aí vem o noivo, foram pegas de surpresa. Saíram para comprar azeite e quando voltaram já era tarde. A porta estava fechada. Então, querido, coisa triste é quando você perde uma oportunidade e sabe que ela não vai voltar. Dói no coração, dói na alma. Então hoje essa esperança, ela está viva. E ela precisa estar avivada dentro do meu, dentro do seu coração, em nome de Jesus. Subtópico 2, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses.
Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem Deus no mundo, ou seja, essas pessoas estavam sem a presença do verdadeiro Deus, mas a idolatria, ela existia. A fé sem fundamentos existia, pois eles buscavam em estátuas, eles buscavam em imagens pintadas por mãos de homens, eles buscavam em um animal, um Deus para servir, e eles queriam fazer isso e faziam. Porém, sem a presença do verdadeiro Deus, é o mesmo que está só, é o mesmo que está afundado em trevas, e é isso que os gentios estavam, era isso que muitos de nós, um dia, nós estávamos lá, perdidos no mundo, sem Deus, sem nada, e sem esperança, vazios, muitas das vezes nos alegrando nas nossas noites, né, de bebedeira, nos bailes da vida, e chegando no outro dia totalmente arrependido do que havia feito. Hoje não, hoje é diferente, nós podemos passar uma noite inteira numa vigília, no outro dia o nosso espírito, a nossa alma, ela está transbordante, porque nós passamos uma noite ou horas, sei lá, seja minutos sequer, que passamos na presença do Senhor. Isso enche a nossa alma de gozo, de alegria. E é tão maravilhoso saber que faz bem servir a esse Deus. É tão bom que nós estamos falando, não só aos irmãos que servem, mas aqueles, eu creio, que muitas vidas serão alcançadas por essa palavra. Eu quero dizer para você que venha fazer parte conosco, faça parte do corpo de Cristo, seja um adorador fiel, seja um discípulo do Senhor Jesus, e eu tenho certeza que essa alegria que nós sentimos, você vai sentir também. Você vai deixar de ser uma pessoa que está perdido, está sem direção no mundo, para saber que você tem um alvo, você tem uma visão, e você vai viver em prol disso, você vai viver esperando essa promessa se cumprir na sua vida. E quando ela se cumprir, será mais maravilhoso ainda do que o dia que você se render aos pés do Senhor. Porque esse dia que você se render aos pés de Jesus Cristo, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. E após esse dia, muitos outros serão maravilhosos, porque agora você deixou de andar em trevas, você vai andar na luz. E quem anda na luz sabe aonde está pisando, sabe o que está fazendo. Os gentios, à época, eles estavam alienados, distantes do Senhor. Estavam cego guiando cego. Mas ao verem a luz, ao caminharem para ela, eles mudaram a sua forma de viver. Agora, eles vivem uma vida de alegria, debaixo de uma promessa. E a promessa do Senhor Jesus é: estou indo para o Pai e vou preparar um lugar. E quando esse lugar estiver pronto, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Segure essa promessa na sua vida. Guarde isso no seu coração. Ata ela no seu coração. Escreva dentro de si. E guarde até o último momento da sua vida. Seja qual for a dificuldade que o mundo apresente, não esqueça de que o Senhor Jesus tem um lugar especial reservado para você. Deus abençoe a sua vida. Concluindo, no outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja
o seu santo nome para sempre. Amém. Amado Deus, soberano e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, falando, ó Deus querido, da Tua palavra, meditando, Senhor Jesus, nesse texto tão maravilhoso. Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos que agora estão nos seus lares, Pai. Deus querido, recebendo essa palavra, alimentando as suas almas, Senhor Jesus, com essa palavra. Deus, muito obrigado pela minha vida, muito obrigado, Senhor, por essa equipe, Deus, que tem trabalhado incessantemente para levar o Teu Evangelho, Pai querido, até onde os Seus servos, seus filhos estão. Senhor Jesus, abençoa a vida do evangelista Edmilson, nossa irmã Josélia, do Jeremias, Senhor, e toda a equipe que compõe, Senhor Jesus, que faz parte, meu Deus querido, desse trabalho maravilhoso. Abençoando também, te peço, Pai, a vida do nosso pastor Cláudio Charifa. Toma em Tua